Voltamos com o Gente em Destaque. Hoje a gente conversa com o vice-prefeito Edgar Sazak. E a gente falou no primeiro bloco sobre a sua trajetória, né, de profissional, a sua infância, seus pais. E a sua entrada para a política? Desde quando que o senhor tem interesse por essa área? Como é que começou essa história? Então, eu acho que isso vem assim, do fato dos meus avós, tanto paterno como maternos, no Japão, foram políticos, foram vereadores, prefeito. Então, quer dizer, isso talvez, assim, estaria no sangue, né? É lógico que nós, na época estudantil também, na escola a gente sempre estava como líder de classe, posteriormente na faculdade fiz parte do diretório acadêmico, né? No segundo, terceiro e no quarto ano, né? Nós estivemos sempre participando do diretório. E na vida pública, né? Eu estive sempre acompanhando meu amigo, sempre amigo Carlos Amagai, né? Que desde cedo já se candidatou a vereador, foi eleito com 25, 26 anos, né? E desde então sempre acompanhei o Carlos, né? Mas os seus pais, o senhor falou dos seus avós também, tem alguma coisa a ver com os samurais também? Tem esse sentido da liderança? No Japão, quando você... isso antigamente, lógico, né? Antigamente, os samurais eram os grandes líderes, né? Eram guerreiros, né? Tudo mais, eram super valorizados e eram as lideranças locais, no caso. E tanto, assim, a família do meu pai como da minha mãe sempre, assim, foi ligado, assim, assim, foi de descendentes de samurais e tudo mais, e eles sempre estiveram na liderança, né? Então, acho que é esse fato que fez com que, né, meus avós fossem políticos na época também, né? E lá, esses mandatos são diferentes, porque o Japão não é presidencialista como o Brasil, né? Lá é uma monarquia. Mas é muito diferente, por exemplo, teve prefeitos e vereadores lá. Como é que é lá, a política lá é semelhante ao Brasil? Então, na realidade, lá é parlamentarismo, né? Então, o primeiro-ministro no caso, eleito, mas também ele é deposto também. Se realmente tiver algum problema, não precisa fazer um É bem impeachment mais fácil do para que... caçar um presidente e tudo mais, né? Lá, simplesmente se dissolve o parlamento e com isso você convoca novas eleições, no caso, né? Então, é muito rápido o processo, no caso, né? E lá, realmente, o chefe de Estado é o imperador e o chefe de governo é o primeiro-ministro, né? Agora, com relação a vereador, né, prefeito e tudo mais, é semelhante ao Brasil, no caso, né? E a primeira eleição que o senhor acompanhou em Jacareí foi qual eleição? O senhor lembra? Então, foi do Carlos em 88, né? Que o Aroca ganhou como prefeito. Exatamente. Na realidade, o Amagai era candidata a vereador pela primeira vez, tá? Na época, acho que o Amagai apoiava a chapa da Delma, né? Tá? E acabou entrando o Aroca, né? Tá? Então, desde aquela época, na época que varava a noite contando os votos e tudo mais, né? Então, eu passei por esse período também. E o que o senhor lembra daquela época, daquela eleição? Porque todo mundo fala que, quando eu pergunto dessas eleições antigas, todo mundo se refere com essa de 88 por conta da surpresa que foi o Aroca vencer aquela eleição e tudo mais. O vice da Delma era o Cláudio França, que era do PFL. Era do PFL. Do PFL, que era o partido do Amagai também. Exatamente. O que o senhor lembra daquela eleição lá, da campanha da Delma junto com a Delma? Como é que foi isso? Então, na época, assim, o Aroca foi realmente um azarão, né? Ele acho que era o terceiro, assim, nas pesquisas, acho que ele era o terceiro colocado. O Demésio tinha também. O Demésio estava na frente, né? E acabou ganhando realmente o Aroca, né? Eu acho que também tinha a influência do próprio irmão dele, né? Do Cristóvão, que já tinha sido prefeito, né? Então, talvez houve essa influência também. Tá? Mas foi uma surpresa muito grande. Tá? O Aroca, Oswaldo Aroca, no caso, né? Ter ganhado aquela eleição, né? E o senhor acompanhou o primeiro mandato do Amagai por inteiro, esse primeiro mandato dele? Eu sempre estive acompanhando, assim, né? Não diretamente, né? Lógico, nos bastidores e tudo mais, né? E depois ele foi reeleito, tá? E na terceira reeleição ele foi o mais votado da cidade. Não teve quociente eleitoral. Aí não teve quociente eleitoral e ficou de fora, né? Aí na eleição seguinte, né? Ele saiu candidato a prefeito. E quando ele saiu candidato a prefeito, ele falou: Edgar, agora é sua vez, você vai continuar aí como vereador. Foi aí que
Eu acabei me candidatando, né? Fui muito bem votado. Eu tive, na época, 1.056 votos em 2000. Né? Fui o mais votado da coligação. Mas, infelizmente, também nós não fizemos o quociente eleitoral e ficamos de fora também, né? Quando o senhor entrou para acompanhar o Amagai, já entrando no PFL direto, né? O senhor já tinha essa pretensão de um dia ser candidato a vereador, ou um dia ser eleito para algum cargo? Ou só queria Eu sempre mesmo... queria ficar realmente nos bastidores, né? Mas, em determinado momento, né? O partido falou, não, agora é sua vez, aí você vai acabar sendo candidato, né? Então, no começo você acaba relutando, mas acabei aceitando, né? E, infelizmente, na primeira não deu, né? Mas o senhor, no segundo governo do ex-prefeito Telmo de Almeida Cruz, o senhor tinha até mencionado no primeiro bloco, né? Foi secretário de Agricultura. Certo. Entre 94 e 95, né? Exatamente. Como é que foi essa experiência aí? Então, foram acho que 1 ano e meio de experiência, realmente foi uma experiência muito boa. No começo também eu relutei também, eu não quis, por 2 momentos eu disse não. E na terceira eu acabei aceitando, né? Mas depois que eu aceitei, fiquei acho que uns 2, 3 dias sem dormir direito, porque eu ficava muito preocupado com a questão da corrupção, né? Do que realmente pode acontecer e tudo mais, né? De ser mal falado, tudo. Então eu acabei ficando muito, assim, muito preocupado com isso, né? Então quase não dormia direito, né? Fiquei 3 dias aí quase dormindo muito mal, né? Que é impressionante como esse meio político tem essa fama ruim desde sempre, né? Exatamente. Das pessoas olharem de fora e falar que é todo mundo ladrão, que nada presta, que não tem como ir pra frente. É impressionante. Praticamente joga todo mundo praticamente no mesmo saco, né? No mesmo, Tá, então a gente acaba sendo mal visto também. É lógico que a gente tenta contrapor a isso, né? Mostrando realmente o seu comportamento, né? O seu dia a dia e realmente, né? Que mostre realmente quem você realmente é, né? E o que o senhor destacaria desse 1 ano e pouquinho que o senhor ficou como secretário de Agricultura? O que o senhor destacaria dos seus trabalhos ali? Então, nesse mandato com o prefeito Telmo, nós criamos alguns programas em Jacareí. Um programa bastante conhecido da população é o Pão da Economia, com a venda de frutas de épocas. Esse ano fez 24 anos. Tá? O outro programa também que existe até hoje é a Patrulha Mecanizada, né? Agrícola Mecanizada, é a prestação de serviço feito pela Prefeitura. É o preparo de solo para os produtores rurais, né? São 2 programas criados na época e duram até hoje. É lógico que quando eu fui no segunda oportunidade que eu tive como secretário da Agricultura, já no governo do Benedito Sérgio Lencioni, nós criamos um projeto muito importante que nós recuperamos novamente, que é o projeto Renascente, que é o trabalho da proteção das nascentes no caso, essa mais na linha ambiental. E esse prêmio rendeu para Jacareí em 2000 o prêmio de destaque nacional na área de ecoturismo e turismo rural. Então, dos 5.000 e poucos municípios do Brasil, Jacareí foi um dos 43 contemplados com esse prêmio. Infelizmente, essa premiação não foi notificada aqui em Jacareí, porque na época eu lembro que o prefeito tinha criado o boletim oficial e tudo mais, o prefeito acho que comprou uma briga com a imprensa local, então não foi noticiado isso aí. Eu fiquei sabendo não, né? Foi noticiado em Guararema, através de um recorte de jornal que eu recebi. Mas aqui em Jacareí mesmo não foi noticiado, então muitos não ficaram nem sabendo. Explique então para o pessoal sobre esse projeto, que é muito importante para a cidade, como é que o senhor bolou essa ideia quais são os objetivos desse projeto do Renascente, então, na verdade, esse projeto, ela tem assim também uma pessoa muito importante que ajudou a criar esse programa, que foi a Mira Rachid, né, que foi a minha diretora de agricultura. Ela é muito ligada à questão ambiental também. Ela veio com a proposta de fazer esse projeto Renascente. No que consiste esse projeto Renascente? É a proteção das nascentes com plantio de árvores nativas da Mata Atlântica. Então, na realidade, você cria uma grande proteção com essas árvores. Como é que você consegue proteger essas nascentes? Primeiro, as raízes. Outras,
as próprias folhas que caem embaixo das árvores. E a própria folha que protege a planta, no caso, né, ela serve para, por exemplo, amortecer a chuva, no caso. Então ela bate nas folhas e ela cai em gotículas. E essas gotículas caem em cima das folhas secas e ela acaba penetrando. E como existem as raízes, e também existem as minhocas, os micro-organismos, né, no solo, ajuda o quê? A fazer com que a água infiltre. E com isso, essa água que normalmente, se for numa área que seja descampada, por exemplo, ela estaria batendo diretamente no solo, causaria, no caso, uma erosão, e essa terra ela ser carreada para os locais mais baixos, com isso assoreando os rios, no caso. Então, os rios, as nascentes, no caso, né? Então, essa proteção faz com que a água realmente infiltre, né? Então, esse local, as raízes, o local fica como se fosse uma grande esponja, que ela segura essa água por mais tempo, no caso, né? Esse projeto continua até hoje? Como é que está atualmente isso? Na época, nós fizemos 8 nascentes em Jacareí. Inclusive, se você for ver essas nascentes hoje, estão enormes, né? Tá? Já fazem aí quase 20 anos, né? E nós retomamos o ano passado, fizemos um plantio piloto no final do ano passado, e esse ano, agora, esse mês, completa 1 ano do plantio dessas árvores, no caso. E dia 22 agora, nós teremos uma visita no local, tá? Para ver como é que estão essas plantas, no caso, né? E nós já estamos com um segundo plantio, no caso, numa outra propriedade próxima dali, com 1.200 plantas, no caso. E o senhor não ficou os 4 anos do governo BSL, não, Não, fiquei 3 anos e 3 meses. Porque o segundo governo do BSL foi recheado de problemas, né? O senhor até falou da briga dele com a imprensa, né? E também porque eu fui candidato, né? É. Então eu tinha que deixar 6 meses antes das eleições. Então no mês de março eu acabei deixando o governo, né? Tá? Mas foi por causa disso também, né? Pois é, mesmo com todos esses problemas que o governo do Benedito Sérgio Lencioni teve no segundo mandato dele, esse projeto rendeu muitos frutos, né? Bastante, bastante. Tanto é que hoje você vê, por exemplo, municípios, né, que nem Extrema, por exemplo, que é considerado hoje o maior exemplo de proteção de nascentes, não só no Brasil como no mundo, né? E talvez oriundo de um projeto nosso lá atrás. Tá? Se nossa cidade também tivesse continuado com esse projeto, talvez nós estaríamos aí na mesma altura que Extrema, né? E o projeto nascente foi interrompido, né? Foi. Então, a última plantação foi em 2000, né? Depois disso não houve plantio de nenhuma árvore mais. Tá? Eu lembro que o plurianual das administrações posteriores, né? Sempre constava ali o renascente, mas nunca saía do papel. Tá? E agora, 2017, que nós retomamos o projeto, né? E esse ano nós estamos já com a intenção de fazer o segundo plantio, né? Mas o senhor quis conversar por que não foi feito mais? Ou eles alegaram alguma coisa? Ou foi só porque era o governo de oposição e não quis fazer o projeto? Eu acho que foi porque o nosso trabalho foi bastante intenso na agricultura e nós tínhamos muito contato com os produtores. Isso facilitou bastante, né? Porque o produtor também ele tem que abrir a sua porteira também. E como houve essa abertura na época pra gente, nós acabamos implantando esses plantios, no caso, né? Então deve ser porque realmente nós estávamos muito próximos dos produtores e transmitimos muita confiança para eles, e nisso eles abriam as porteiras pra gente, no caso, né? Tá certo, então a gente vai continuar daqui a pouco com a entrevista com o vice-prefeito de Jacareí, o Edgar Sasaki, e até já.